Direto da redação. O governo federal agora, por meio de uma iniciativa que já vem sendo adotada há tempos com relação às bets e às plataformas digitais que vendem jogos online, conseguiu barrar mais uma plataforma. Dessa vez são plataformas especializadas na venda de apostas preditivas, de apostas baseadas em previsão. Você pode vender para inúmeras coisas. Como é que é uma previsão? Vamos dizer aqui que está passando o reality show Big Brother Brasil. Então essas plataformas elas vendiam, você podia fazer ali uma aposta preditiva, você podia apostar em quem iria ganhar o reality show, seria o vencedor. E se alguém sagrasse vencedor, se fosse o nome apontado por você, você então ganharia, levaria o prêmio. Da mesma forma com partidas de futebol, vai ter uma partida entre Vasco e Flamengo. Você faz uma aposta preditiva no time que vai ganhar. Se o time vencer, você embolsa, você ganha o prêmio. E assim para várias coisas, são várias diferentes modalidades de apostas preditivas. Mas o que o governo fez agora foi barrar esse tipo de aposta porque elas não estavam regulamentadas. Então eram sites de apostas, faziam também por meio de redes sociais, por meio de páginas no Instagram. O governo barrou essas plataformas e esses mecanismos, essas plataformas de apostas, tanto nas redes sociais, as redes sociais das empresas Metas, YouTube, que é no caso aí a Google e outras empresas, a rede social X, qualquer dessas plataformas, elas estão proibidas também em oferecer esse tipo de apostas preditivas. Você vai entender agora o que é essa força-tarefa do governo que já conseguiu fechar 39 mil plataformas digitais que operavam com vendas ilegais de jogos online. E vamos aqui também entender uma coisa. O vício em jogos online tem sido um dos grandes problemas econômicos para muitas famílias e já é um caso de saúde pública no Brasil. A dependência de muitas pessoas às apostas online. No mês de agosto do ano passado, 3 bilhões do Bolsa Família que foram pagos aos beneficiários, eles foram gastos em apostas online. Então, para se ver como esse problema ele afeta rico, pobre, classe média, ele afeta todo mundo. O jogo ele cria uma dependência. Mas nessa questão das apostas preditivas, você vai entender agora como foi que o governo conseguiu e você vai ver aí uma declaração muito interessante do ministro da Fazenda. Vamos acompanhar na reportagem da Selma Dias. Olha, esse anúncio do governo afeta empresas que ofertam apostas online de previsão, que são conhecidas como preditivas e que são proibidas no Brasil. Até agora, 28 plataformas foram bloqueadas, entre elas algumas bem conhecidas como a Cauchy e a Polymarket. A gente está falando, né, de apostas que tentam acertar a probabilidade de um determinado evento se confirmar, por exemplo, se vai chover ou se um candidato X vai ganhar as eleições. Então, essas apostas, elas imitam o mercado de contratos derivativos que são usados para prever cenários econômicos futuros, como, por exemplo, inflação ou preço de um ativo como petróleo. A diferença é que no mercado financeiro, essas operações são usadas para proteger as empresas e os investidores contra prejuízos futuros e essas plataformas de previsão, o objetivo delas é ganhar dinheiro, é lucrar, só que sem nenhuma regulamentação e sem nenhum tipo de proteção para o consumidor. Em função disso, o Banco Central divulgou hoje uma resolução, né, por meio da Comissão de Valores Mobiliários, né, proibindo a oferta e a negociação dessas apostas de previsão fora do mercado financeiro, e foi justamente essa norma que deu base para o anúncio de hoje do governo. Essas apostas online, a gente sabe que elas são regulamentadas no Brasil desde 2023, com a chegada das bets. Hoje são permitidas aí apostas esportivas de cota fixa e os jogos online. De 2023 para cá, o governo tem intensificado a fiscalização para coibir abusos e também para proteger os consumidores. A gente separou um trechinho da fala do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Veja aí. A gente conseguiu bloquear 39 mil domínios com a colaboração fundamental da Anatel, 39 mil domínios de bets irregulares. Isso para dizer
para além de perfis em rede social, são mais de 450 perfis em redes sociais de influenciadores que foram bloqueados a pedido das autoridades públicas e cumpridos pelas plataformas digitais, pelas redes sociais. Também, a partir do ano passado, as instituições financeiras têm responsabilidade tributária solidária, caso alguma dessas bets irregulares não faça a sua regularização no Brasil e o recolhimento de tributo. De modo que o que a gente tem sempre defendido é um endurecimento e uma regulação muito rigorosa que vai seguir avançando. A gente segue acompanhando a partir das informações que a Secretaria de Prêmios e Apostas recebe, junto com o Ministério do Esporte, para que a gente coíba as externalidades negativas, que a gente coíba o prejuízo social que o jogo irresponsável, que o jogo sem regra causa à população brasileira. Existe a história dos jogos no Brasil e é interessante você acompanhar a evolução dessa questão. No Brasil, o cassino já foi permitido. Havia chamado Cassino da Urca e havia os teatros de revista, que revelou ali Virginia Lane e tantas outras estrelas do teatro de revista. O Getúlio Vargas, diga-se de passagem, dizem que era amante, ou a Virginia Lane era amante de Getúlio Vargas. Teve um caso com o Getúlio Vargas. A Virginia Lane depois faria sucesso como até jurada do cassino do Chacrinha, mas já é uma pessoa já de idade, né? Já tinha passado o auge da Virginia Lane. E você tem depois a entrada do Jogo do Bicho em cena, que diga-se de passagem que o Jogo do Bicho foi ao longo dos anos considerado o jogo mais confiável, porque ali surgiu a frase que era um pouco até que muita gente associa a legislação napoleônica, o direito positivo, vale o que está escrito. Então você chegou lá com um bordeirozinho, com aquele talonário mostrando que você acertou no bicho, você ganhava o dinheiro, ninguém nunca levou trambique com bicheiro, né? Mas aí vem depois a sofisticação do Jogo do Bicho, entra em cena no Jogo do Bicho as chamadas máquinas caça-níqueis, que já foi uma etapa posterior àqueles bicheiros tradicionais. O Jogo do Bicho no Brasil se notabiliza com Natal, que era carnavalesco. Natal foi assim um dos grandes expoentes do Jogo do Bicho. Foi inventado lá no Império, no período do Império já tinha Jogo do Bicho, mas foi com o Natal que ele ganhou assim uma popularização. E depois você vem com uma nova geração de bicheiros, aí passa aquela fase de Castor de Andrade, aquela antiga geração, vem os herdeiros do Castor de Andrade, vem os novos herdeiros, eles importam da Ásia umas máquinas chamadas caça-níqueis que são proibidas. E depois começa um intenso movimento pela legalização dos jogos no Brasil. E já tem projeto no Senado, está emperrado lá no Senado, legalizando cassino, legalizando tudo isso, legalizando o Jogo do Bicho, entrando nesse processo de legalização também. Mas essas bets, elas conseguem, através de um lobby milionário, esses cassinos eletrônicos, esses cassinos online, por meio de suborno mesmo a deputados e senadores, aprovar, legalizar no Brasil. As pesquisas mais recentes, MDA, CNT e de vários outros institutos têm demonstrado, quando você vai nos dados qualitativos de uma pesquisa, você vai nos cruzamentos de dados, você vai enxergar ali que a população aponta essas bets como um grande problema em termos de dependência, em termos de saúde. Isso já é identificado em pesquisas. Isso pode levar, se for associado a governo, se for associado a algum grupo político, pode levar até a derrota numa eleição, dado o problema que isso tem gerado para as finanças, financeiramente, e para a saúde mental no âmbito das famílias. Então é um problema seríssimo, é um problema de saúde pública. Mas essa legalização, ela entra agora no Brasil, está legalizado por meio de lobby junto ao Centrão, junto aos deputados do Centrão, no Senado e na Câmara Federal. E é um problema que o governo agora tem que se defrontar com os problemas, com as bets que estão legalizadas, que gera dependência, e também com plataformas falsas, plataformas que não estão regulamentadas, que não estão legalizadas. Isso cria um problema de grande dimensão, um problema social, um problema de saúde pública realmente no Brasil.